Olá, pessoal. Essa é a aula 8 do curso de Laboratório de Física 1. Eu sou o professor Bruno Mintz, do Instituto de Física da UERJ, e junto comigo nesse curso estão os professores Antônio Pereira, Maria de Fátima Alves da Silva e Jim Ski. Nessa aula, nós vamos falar sobre probabilidades e conjuntos de dados, ajuste de uma função aos dados experimentais nesse vídeo. E no próximo vídeo, que também faz parte dessa aula, nós vamos falar sobre a determinação de parâmetros de uma função a ser ajustada e alguns exemplos. Então vamos lá. Primeiro, falando sobre probabilidades e conjuntos de dados. Gostaria de lembrar aqui da nossa aula 3, que nós tínhamos esse joguinho, né, essa simulação, em que eram jogadas algumas bolas aqui de cima, e cada vez que uma bola batesse em um desses pinos, ela tinha uma probabilidade de 50% de ir para a esquerda e 50% de ir para a direita. E isso a cada pino. Então, uma vez que isso se propaga para baixo, nós vamos ter as bolas caindo em várias dessas posições. E aí, nós podemos observar que quando isso acontece para um número bastante grande de bolas, eu tenho aqui quase 13.000 eventos, a distribuição das bolas que caíram, que é essa vermelha, se aproxima muito dessa distribuição azul, que é a distribuição teórica binomial. E, por sua vez, a distribuição binomial ela se aproxima muito quando você tem justamente um número grande de experimentos de uma distribuição da forma de um sino, que é a distribuição normal, a distribuição gaussiana, que tem essa fórmula daqui com essa exponencial, né? Então, dentro dessa fórmula, nós temos aqui alguns elementos mais importantes. Então, primeiro, isso aqui é a distribuição de probabilidades ou a densidade de probabilidades em torno do ponto x. Então, você quer saber mais ou menos aí quanto que é a probabilidade de se obter um valor x para uma medida que você está fazendo. Então, se é verdadeira a hipótese da distribuição normal, você deve ter esse resultado para essa probabilidade, onde nós temos aqui que μ é a média dessa distribuição de probabilidades e sigma quadrado é a variância dessa distribuição de probabilidades. E o que nós fazemos no laboratório, nesse nosso laboratório pelo menos, é sempre supor que essa distribuição seja verdadeira. Nós não testamos se ela é verdadeira, mas nós supomos que ela seja verdadeira. Se você quisesse fazer algo mais sofisticado, poderia até fazer um teste da validade dessa distribuição, mas nós não vamos fazer isso. O ponto que interessa bastante a nós aqui é entender que essa distribuição de probabilidades ela tem um gráfico com a forma de um sino. Então, nós temos a probabilidade concentrada aqui em torno desse valor, e aí a probabilidade ela se torna cada vez menor à medida em que a gente se afasta desse valor central. E esse valor central é o valor médio. Então, para esse gráfico aqui que eu fiz, o valor médio seria o zero, né? E nós temos uma certa largura dessa distribuição. Essa largura está associada, então, com a dispersão dos dados, com a variância, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, assim, eu posso fazer o gráfico dessa densidade de probabilidade em função da variável aleatória, do y. Acontece que, às vezes, é interessante, na hora de fazer gráficos, colocar o y no eixo vertical. Então, eu posso simplesmente girar o meu gráfico, de modo que aqui no eixo vertical eu tenho os vários valores de y, e eu vou ter uma concentração de probabilidade dos possíveis valores de y aqui em torno desse valor médio na vertical. Isso eu posso fazer também com um esquema de cores, como eu fiz em aula anterior, em que nós temos o vermelho é a região quente, né? A região onde mais provavelmente eu devo obter o valor medido para y, e isso subentende, então, essa distribuição gaussiana de probabilidades, quando eu desenho essa barrinha, né?
onde então esse valor de μ1 é o valor mais provável de y, é o centro dessa barrinha, da nossa barra de erros. E aí, como é que a gente pode determinar a melhor gaussiana quando nós temos uma única condição experimental, ou seja, esse único x1 aqui? Então, nesse caso, nós fazemos uma série de medidas e tomamos a média e supomos que o valor central da distribuição de probabilidades é o valor médio do nosso conjunto de dados. E também supomos que o desvio padrão do nosso conjunto de dados também seja o desvio padrão da distribuição de probabilidades. Então, basicamente, é isso que nós fazemos, como já discutimos anteriormente. Tá? Então, o μ1 aqui vai ser basicamente a média das nossas medidas. Tá. A passagem que eu quero fazer agora nessa aula é como que nós fazemos para um conjunto de dados. Então, aqui, basicamente, nós temos várias condições experimentais diferentes. O x1 é uma condição experimental, isso me gera um certo valor para o y. O x2 é outra condição experimental que me dá outra região aqui para o y, e assim por diante. Para diferentes condições experimentais, de x1 até x8, aqui no caso, eu vou ter diferentes valores para y. E então, como que é a distribuição de probabilidades nesse caso? E o que isso pode me ajudar a entender sobre o fenômeno que eu estou estudando? Então, quando nós pensamos numa relação entre duas coisas, por exemplo, a condição experimental, que é o x, e a quantidade que você mede, que é o y, em princípio, frequentemente, esse valor de x ele é um valor contínuo. Mas, quando nós fazemos as medidas experimentais, nós fazemos em condições específicas, precisas. Então, por isso mesmo, separadas. Então, x1 é separado de x2, não é uma coisa contínua, né? Mas, por outro lado, a relação entre x e y é contínua. Então, é uma função tipicamente contínua. Então, como que nós podemos fazer uma interpolação, ou seja, encontrar a função que vai realmente corresponder ao conjunto de dados? Então, o que nós temos, em princípio, é que o valor médio para a primeira condição experimental, ela deve ser o valor dessa função para a primeira condição experimental, que é x1. O valor médio na segunda condição experimental deve ser o valor da função no ponto x2, que corresponde a essa segunda condição experimental, e assim por diante para todas as condições experimentais. É isso que a gente acredita que seja, né? Então, nós temos basicamente para a primeira condição experimental, nós vamos ter uma certa distribuição gaussiana de probabilidades aqui no y, e para a segunda condição experimental, nós vamos ter uma outra distribuição gaussiana aqui também no y. E, em princípio, se nós supusermos que essas duas condições experimentais te levam a dois conjuntos independentes de medidas, então, o que você mede aqui na condição x1 não influencia estatisticamente no que você mede aqui na condição x2, o que você tem é isso aqui, são medidas independentes. E aí você pode se perguntar qual é a probabilidade de se obter o valor y1 na primeira condição e o valor y2 na segunda condição. Isso é uma probabilidade conjunta. Então, eu teria a probabilidade de obter 1 e 2. Quando você tem eventos independentes, o primeiro com probabilidade P1, o segundo com probabilidade P2, e você quer saber qual é a probabilidade de ambos acontecerem, então essa probabilidade é igual ao produto das duas probabilidades. Tá? Então, isso vale para 2, mas vale para qualquer número de eventos. Ou seja, se eu tiver N dados, aqui eu desenhei 8, mas em princípio a gente trabalha com um número arbitrário de dados. Se eu tiver N dados, então a probabilidade conjunta
de se obter aqueles dados deve ser o produto das probabilidades individuais, esse produto. Por outro lado, então agora nós vamos juntar essas várias informações. Nós sabemos que as probabilidades individuais para cada uma dessas medidas é uma distribuição gaussiana. E a probabilidade conjunta é o produto das probabilidades. Então, quando nós juntamos essas duas coisas, é só substituir aqui, né? O P1 vai ser você botar I igual a 1 aqui, né? Sigma 1, Y1, Mi1, Sigma 1 de novo e tal. Então, quando você fizer esses produtos todos, você vai obter essa quantidade, essa expressão para probabilidade, onde aqui aparece, isso daqui é só para simplificar um pouco a forma de escrever, isso daqui é uma coisa mais complicada, já eu vou escrever, a gente usa essa letra grega chi, então está chi ao quadrado. Né? Esse chi ao quadrado, ou mais tipicamente chamado de chi quadrado, é justamente essa combinação aqui. Para você ver que dá esse somatório, é só você pensar que você tem originalmente o produto das probabilidades e cada probabilidade contém essa exponencial. Então, o produto das exponenciais é a exponencial de um somatório. Então, juntando isso, você vê que justamente vai aparecer um somatório aqui dentro do expoente. E isso é o Q quadrado. Ou seja, a probabilidade ela está ligada a esse sujeito, o tal do Q quadrado. E é ele que nós vamos focar, nele que nós vamos focar no resto dessa aula. Ou seja, nós temos que a probabilidade do conjunto de dados ser sorteado, né, no experimento vai ser basicamente uma certa constante vezes essa exponencial que envolve aqui menos esse Q ao quadrado. Essa notação de Q ao quadrado, ela obviamente tem a ver com esses quadrados que estão aqui e também com o fato dele necessariamente ser um número zero ou positivo. Nunca vai poder ser negativo. Por quê? Porque você está fazendo uma soma de números elevados ao quadrado e, portanto, uma soma de números sempre positivos. Quando você soma números positivos, o resultado é positivo. Então, você pode chamar isso como um Q quadrado, porque necessariamente é um número positivo. Beleza. Então, basicamente, se o Q quadrado é um número não negativo, é um número zero ou positivo, isso significa que quanto maior for o valor do Q quadrado, menor é essa probabilidade, porque tem esse menos aqui, dentro do argumento da exponencial. Ou seja, em resumo, probabilidade máxima significa que esse Q quadrado tem que ser mínimo. Uma forma de você olhar é pensar que se o Q quadrado for zero, a exponencial tem um valor máximo dela. E se o Q quadrado vai crescendo, a exponencial tem um valor cada vez menor, e por isso a probabilidade seria também menor. Então é isso que tem que entender, que a probabilidade máxima corresponde ao Q quadrado mínimo. E é daqui que vem esse nome de mínimos quadrados. Ou seja, maximizar a probabilidade significa minimizar esse tal do Q quadrado. E essa é a técnica que a gente vai utilizar. Esse é o método dos mínimos quadrados. É a minimização desse tal do Q quadrado. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é esse Q quadrado. Então, o Q quadrado vai ser uma soma de um monte de coisas. E o que é cada uma dessas coisas? Vamos olhar só, por enquanto, o numerador. No numerador do Q quadrado, nós temos o yi, que é o valor de y que você mede para cada condição experimental. E aqui dentro tem o xi, que é a própria condição experimental. Então, nós vemos a diferença entre o y e o valor da função nessa condição xi. E o valor da função nessa condição xi é como se fosse a expectativa teórica nossa para o valor que a gente deveria medir. Só que como existe a incerteza, o que a gente mede, que é o y, e o valor dessa função, são valores diferentes. Por isso, existe uma certa diferença. É por causa da incerteza, exatamente. Então, essa diferença de yi menos o valor da função é essa distância entre a medida teórica
e a medida de fato, ou melhor, a expectativa teórica e a medida que você realizou. Então, minimizar o Q quadrado, ou seja, maximizar a probabilidade, é achar o menor Q quadrado possível. Mas achar o menor Q quadrado possível também significa achar a menor distância entre o valor medido e o valor teórico esperado. Isso faz todo sentido, que você quer encontrar a função mais próxima possível dos valores experimentais. Então, dessa forma, vamos só ganhar um pouquinho de intuição sobre isso. Probabilidade, graficamente, né? Então, assim, probabilidade máxima significa Q quadrado mínimo. E o Q quadrado mínimo significa a menor distância entre a linha e os pontos. Então, vamos pegar aqui esses mesmos pontos experimentais, com as incertezas, e pensa nessa linha vermelha. Essa linha vermelha vai ter um certo valor de Q quadrado. Basicamente, eu vou ter que pegar a distância entre o valor da função, que esse aqui seria o f de x2, onde está aqui o cursor, e o y2, que é esse pontinho aqui bem no centro da barrinha. Então, eu pegaria essa diferença daqui, seria o meu x2, seria o meu y2 menos f de x2, que entra aqui na fórmula. Então, essa distância eleva ao quadrado e tal. Então, essas distâncias aqui são relativamente grandes. A distância entre o ponto experimental, que está aqui no centro, e a curva. Posso pegar outro exemplo. Essa daqui está pior ainda, né? Essa curva está ainda mais distante dos valores experimentais. Então, o Q quadrado dessa curva vai ser enorme. Isso significa que ela não tem nada a ver com aqueles dados experimentais. Então, é isso. Essa função não tem nada a ver. Ela não vai ajudar a gente a descrever nada. E essa outra daqui, ela já passa mais perto. Então, ela parece ser, pelo menos no olhômetro, parece ser uma curva mais razoável para descrever os dados. E aí, o que nós fazemos é exatamente esse tipo de pergunta. Qual é a curva que tem um menor Q quadrado? Ou seja, qual é a curva que melhor descreve os dados? Então, se a gente olhar aqui, aqui tem menor Q quadrado e aqui passa mais perto dos dados experimentais. No olhômetro aqui, me parece ser a curva verde. Então, essa curva verde é uma melhor candidata a descrever os dados. Então, eu queria finalizar a aula discutindo um pouco essa noção do ajuste de uma certa função aos dados experimentais. Por quê? Nós podemos nos perguntar qual função que vai corresponder melhor a essa relação entre o x e o y, que são essas duas coisas que a gente está medindo no laboratório. Então, se a gente olha aqui esses dados e pensa, bom, o y e o x, eles se relacionam através de uma função constante, ou seja, eu mudo o valor de x e o y não muda, seria essa linha amarela. Isso parece razoável? Essa é uma pergunta. Então, isso parece razoável? Eu diria que não parece razoável, porque olhando aqui os dados, parece que à medida que eu aumento o x, o y também aumenta. Então, uma função constante, não sei se é muito legal. Agora, vamos pensar numa função desse tipo aqui, uma função linear. Acho que melhorou, né? Então, uma função linear, eu teria dois parâmetros para descobrir, o a e o b, ou seja, a inclinação da reta e o ponto em que a reta toca o eixo vertical. Mas essa função parece um pouco melhor. Outra função ainda seria, por exemplo, um polinômio do terceiro grau. Essa daqui está se ajustando um pouco melhor, né? A curva. Vamos ver. E eu poderia ainda fazer uma curva que passa aqui, ó, por todos os pontos, bem no centro, né? Bem no meio aqui de todas as barras de erro. Mas para isso, eu precisaria de um polinômio do nono grau, para passar bem no meio aqui. Ou talvez algo assim, tá? O oitavo grau, nono grau, mas enfim, eu precisaria de um polinômio de alto grau para conseguir passar bem aqui no meio de todos os dados. E observem que para isso eu precisaria conhecer todos esses números, A0, A1, A2 até o A9. Então isso daqui é muito complicado, tá? Então, quando a gente olha essas funções candidatas, uma função constante, ela não é muito razoável para ajustar esses dados. A gente vê isso porque a distância
entre a função, que é a linha amarela, e os dados, ela é bem grande. Ou seja, o Q quadrado é grande. Isso não é um bom candidato para a função. Por outro lado, se eu pego essa função aqui, que seria um polinômio do 9º grau, 8º grau, sei lá, uma coisa assim, com muitos parâmetros, além de ser algo muito complicado, então eu precisaria de muitos efeitos físicos para explicar essa função, o Q quadrado ele é pequeno demais. Está passando muito próximo demais. Então a gente começa a desconfiar da coisa. Tá? Então, sobram aqui para a gente essas duas possibilidades razoáveis, talvez outras que a gente possa pensar, mas aqui nós vemos que a função constante não é um bom candidato, não é uma boa candidata para ajustar a função, e esse polinômio de alto grau também não é. Então, que tipo de critério que a gente pode usar para escolher a função que melhor vai se ajustar aos dados? Então, um critério importante é, vamos utilizar a função mais simples possível, ou seja, aquela que tem o menor número possível de parâmetros livres. Então, aqui, os parâmetros livres, eles vão corresponder necessariamente a condições físicas. Então, e você vai ter que dar uma explicação para cada um. Então, muitos parâmetros significaria uma teoria física complicada demais, muitas desculpas, e isso não é bom, né? Então, nós procuramos poucos parâmetros. Isso é importante. E, claro, essas coisas estão associadas a hipóteses teóricas. Então, por outro lado, pode ser, por alguma razão teórica, necessário que você inclua outros parâmetros. Aí tudo bem. Tá? Mas não pode ser complicado demais. Não pode ser nem simples demais, e aí você vai ter algo que foge dos pontos, e nem algo complicado demais, que você tenha parâmetros em excesso. Mas o ponto aqui é que você não consegue ter uma resposta fechada. Qual é a função? Vai ser uma função linear ou vai ser uma função cúbica ou uma função quadrática? Bom, você pode comparar os ajustes, dizer qual que é melhor que o outro, mas você não consegue, em absoluto, dizer qual vai ser a função que melhor ajusta de todas as funções possíveis. Isso a gente realmente não consegue fazer. Tá? Então, o que nós temos que fazer, e a gente vai explorar isso melhor na próxima aula, na verdade, na próxima parte dessa aula, que é o próximo vídeo, nós vamos explorar um pouquinho como fazer o ajuste, supondo que uma certa função seja a melhor função. Mas a escolha de qual função nós vamos usar para ajustar os dados é uma escolha nossa. Realmente é do experimentador, de quem está fazendo a análise dos dados. Muito bem, então esse foi o conteúdo da nossa primeira parte da aula. E na próxima aula nós vamos falar um pouco então sobre como determinar os parâmetros de uma função a ser ajustada. Então a função vai ter que estar a priori escolhida e assim nós vamos poder, com os dados, determinar os valores dos parâmetros dessa função definida a priori. E vamos também tratar um pouco os exemplos. Então com isso eu encerro esse vídeo e não deixem de assistir o próximo vídeo da parte 2 dessa aula.